Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa segunda aula de Catecismo da noite. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus que quer salvar todo ser humano esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vosso é o reino, o poder e a glória, e para sempre. Amém. Então, meus queridos irmãos e irmãs, boa noite, a segunda aula. Janaína Oliveira, Josilda Maria, Jacira, Joana, Graças Arruda, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vinda. Áurea Lima, olá guerreiro, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Amém. Toma o seu catecismo da Igreja Católica, não é, Elisângela Maria? A sua Bíblia, que já estamos terminando o catecismo. Se vocês, não é, perceberem, já estamos entrando nas páginas finais, ou nos tempos finais, não é? Já estamos na aula de 169, vejam. Então, o segundo artigo, não é, dessa segunda sessão, o primeiro capítulo, Pai Nosso que estais no céu, é o tema, o primeiro inciso, que diz: ousar aproximar-nos com toda a confiança no Senhor. Página 710, né, número 2777. Na liturgia romana, a nossa liturgia, a Assembleia Eucarística é convidada a rezar o Pai Nosso com ousadia filial, ou seja, não é, com ousadia de filhos. As liturgias orientais utilizam e desenvolvem expressões análogas. Ousar com toda a segurança. Tornar-nos dignos diante da sarça ardente, foi dito a Moisés: não te aproximes daqui, tira as sandálias. Êxodo 3, 5. Este limiar da santidade divina só Jesus podia transpor. Ele que, depois de ter realizado a purificação dos pecados, Hebreus capítulo 1, versículo 3, nos introduz diante da face do versículo 19. Vejam, pedir com ousadia, pedir como filhos. E que diz assim, vejam, o São Pedro Crisólogo, que é um padre da igreja, um dos seus sermões, sermão no número 71. Ele diz assim: a consciência que temos de nossa situação de escravos nos faria desaparecer debaixo da terra. Nossa condição terrestre se reduziria a pó se a autoridade de nosso Pai e o Espírito de seu Filho não nos levassem a clamar: Abba, Pai. Romanos capítulo 8, versículo 15. Quando ousaria a fraqueza de um mortal chamar a Deus seu Pai, então apenas quando o íntimo do homem é animado pela força
do alto, diz São Pedro Crisólogo. 2778. Esta força do Espírito Santo que nos introduz na oração do Senhor traduz-se nas línguas do Oriente e do Ocidente pela bela expressão tipicamente cristã, parresia. Simplicidade sem rodeios, confiança filial, jovial, segurança, audácia humilde, não é? Ou a carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 12, depois Hebreus, capítulo 3, versículo 6, depois capítulo 4, versículo 16, depois versículo 10, versículo 19. E também 1 João, capítulo 2, versículo 28, capítulo 3, versículo 21 e, por fim, capítulo 5, versículo 14, nos dá uma conotação, não apenas de ousadia, mas também, de fato, de coragem. Para rezar o Pai Nosso é muito mais do que ousadia, mas uma intrepidez na fé. Veja, porque eu me coloco como filho, eu me coloco como criatura, eu me coloco como servo diante do Criador, diante do Salvador, diante do meu Senhor. Vamos para o segundo inciso. E já vamos entrar aqui, não é? Na primeira palavra que nós chamamos na oração do Pai Nosso, Pai. Veja, 2779, como um filho que aprende a pronunciar a primeira palavra, Pai. Antes de fazer esta primeira invocação da oração do Senhor, convém purificar humildemente nosso coração de certas imagens falsas a respeito deste mundo. Vejam, a humildade nos faz reconhecer que ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus capítulo 11, versículo 27. Isto é, aos pequeninos. Mesmo capítulo 11, agora versículo 25. A purificação do coração diz respeito às imagens paternas e maternas, oriundas de nossa história pessoal e cultural e que influenciam nossa relação com Deus. Deus, nosso Pai, transcende as categorias do mundo criado. Transpor para Ele ou contra Ele nossas ideias neste campo seria fabricar ídolos para adorar ou para demolir. Orar ao Pai é entrar em seu mistério, tal qual Ele é, e tal como o Filho nos revelou. Veja, apenas uma palavra, um pronome, Pai. Eu mergulho na personalidade enquanto pessoa de Deus, no mistério enquanto Deus divindade. E é interessante que para esta expressão, Tertuliano, mais uma vez, o padre da igreja, esse padre que é profundíssimo, não é? E que refletiu sobre a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olhem o texto dele. A expressão Deus Pai nunca fora revelada a ninguém. Quando o próprio Moisés perguntou a Deus quem ele era, ouviu outro nome. A nós, este nome foi revelado no Filho, pois este nome novo implica o nome novo de Deus, que diz aqui o Tertuliano. E justamente foi Jesus que nos revelou com o nome Abba. Não apenas Pai, mas Paiinho, Paizinho, relação afetiva de proximidade. Deus não Deus distante, por seu Filho feito homem e porque seu Espírito está péssima. Já percebeu que eu já mudei de lugar, não é? Porque a internet está péssima, então a gente tem que estar
ela nos é novo. A primeira palavra da oração do Senhor é uma bênção de adoração, antes de ser uma súplica, pois a glória de Deus é que nós o reconhecemos como Pai, Deus verdadeiro. Rendemos-lhe graças por nos ter revelado seu nome, por nos ter concedido crer nele e por sermos habitados por sua presença. Veja que profundidade teológica, não é? Aqui só a palavra Pai, que nós não conhecíamos, está aqui no Catecismo da Igreja Católica. Eu lhes convido a fazer, nós estamos terminando o Catecismo, a fazer uma releitura, um estudo profundo mesmo, pessoal, não é? Você aí em casa, e com os números que tem ao lado, que na aula não dá para a gente fazer, né? Por exemplo, vamos entrar agora no número 2782. Veja que embaixo tem 1267. Você vai conferir este número e lá vai te dando, vai abrindo mais o leque, vai aprofundando, você que tem um catecismo, certo? Esse estudo, que o número vai nos levando para o... Né? Era para que o cristão católico andar com a Bíblia ser para a sua vida, adotando-nos como filhos em seu Filho único. Pelo batismo, ele nos incorpora no corpo de seu Cristo e pela unção de seu Espírito que se derrama da cabeça para os membros, faz de nós Cristos, isto é, ungidos, faz de nós, tá certo? Com a unção, não é? Vamos avante. Veja, e esse texto extraordinário que eu vou ler agora é de São Cirilo de Jerusalém, na catequese mistagógica que ele faz. Então ele diz assim: Deus que nos predestinou à adoção de seus filhos, tornou-nos conformes ao corpo glorioso de Cristo. Doravante, portanto, como participantes do Cristo, nós somos com justa razão chamados cristãos. São Cirilo, não é? Mas temos um outro texto aqui, maravilhoso, também de Cipriano, quando ele na leitura, né, ele fala da oração do Senhor. Olha o que ele diz: o homem novo, nascido e restituído ao seu Deus pela graça, diz antes de mais nada, Pai, porque se tornou de fato um filho, porque se tornou de fato uma filha. E não tem outro nome senão para chamar na sua oração, seja na oração de súplica, seja na oração de intercessão. 2783. Assim, portanto, pela oração do Senhor, somos revelados a nós mesmos, ao mesmo tempo que o Pai nos revelou, né? Que diz aqui é a Gaudo et Spes, número 22, o primeiro parágrafo. E continua, dizendo: todos os teus pecados te foram perdoados. De servo mau te tornaste um bom filho. Levanta, pois, os olhos para o Pai que te resgatou por seu Filho e dize: Pai nosso. Mas não exijas nenhum privilégio. Somente de Cristo ele é. Para nós é Pai em comum, como filhos adotivos, que nos acolheu no seu Filho Jesus Cristo nosso, a fim de merecer ser seu filho. Isso aqui é extraordinário, né? Quem diz isso é justamente Santo Ambrósio, quando fala nas catequeses dos sacramentos, vejam. E depois ele insiste conosco. Porque se não existe afeto na oração, não existe uma oração de filiação.
né? Como eu me compreendo como filho de Deus, filho aceito, filho acolhido, filho amado, filho bendito, tá certo? Vinde bendito do meu Pai. Assim Jesus vai nos convocar. 2784. Este dom gratuito da adoção exige de nossa parte uma conversão contínua e uma vida nova. Não dá para chamar Deus de Pai e continuar a ser filho velho, filho rebelde, revolucionário. Pegou os bens do Pai e gastou com aquilo que não é digno do Pai. Rezar a nosso Pai deve desenvolver em nós duas disposições fundamentais. Atenção, quais são essas duas disposições fundamentais? Vejam. Primeiro, o desejo e a vontade de assemelhar-se a Ele, criados à sua imagem, e por graça que a sua semelhança nos é dada e a ela devemos corresponder. Ou seja, voltarmos às nossas origens, pelas quais nós fomos criados. Quais? De imagem e semelhança de Deus. E aqui, não é? Primeiro texto. De quem? De São Cipriano. Vejam. Depois vamos ver de São João Crisóstomo e depois de São Gregório de Nissa. O primeiro texto de São Cipriano, ele diz: quando chamamos a Deus de nosso Pai, precisamos lembrar-nos de que devemos comportar-nos como filhos de Deus. Cipriano. Vamos agora para Santo Ambrósio. Olha o que ele diz. Não podeis chamar de nosso Pai ao Deus de toda bondade, se conservas um coração cruel e desumano, pois nesse caso já não tendes mais em vós a marca da bondade do Pai celestial, ou do Pai celeste. E depois, São Gregório de Nissa diz: é preciso contemplar sem cessar a beleza do Pai e com ela impregnar a nossa alma. Que maravilha, não é? Quer dizer, a oração do Pai Nosso, só pela primeira palavra, Pai, já nos transforma, já nos renova, já nos pede uma postura totalmente diferente. Vamos avante. Agora 2785, para entrarmos no terceiro inciso. Olha o que ele diz. Um coração humilde e confiante que nos faz retomar a condição de crianças. Mateus capítulo 18, versículo 3. Porque é aos pequeninos que o Pai se revela. Mateus 11, 25. E interessante que vai continuando, né? Agora, São João Cassimiro, ele diz assim, ó, e depois vamos ver Santo Agostinho no seu sermão. Ao texto de São João Cassimiro. É um olhar sobre Deus tão somente um grande fogo de amor. A alma nele se desenvolve, se abisma na santa dileção e se entretém com Deus como seu próprio Pai, bem familiarmente, com ternura de piedade toda particular. Depois, Santo Agostinho, nosso Pai, este nome suscita em nós, ao mesmo tempo, o amor e a afeição na oração, e também a esperança de alcançar o que vamos pedir, com efeito que poderia ele recusar ao pedido de seus filhos, quando já antes lhes permitiu ser seus filhos. Veja que maravilha. E aqui nós terminamos, vamos ver quantos minutos, 20 minutos para entrarmos no segundo, no terceiro inciso e no quarto inciso, tá certo? 5 minutos, vou baixar agora, 5 minutos a gente volta para a terceira aula. Tchau.